Paul Walker foi um dos rostos mais conhecidos do cinema nos anos 2000. Ator de sucesso, carismático e eternamente lembrado como o Brian da franquia Velozes e Furiosos. Mas fora das telas, ele também era conhecido por outro motivo: a paixão por carros. Paul não só atuava em filmes sobre velocidade, ele vivia aquilo na vida real. Tinha uma verdadeira obsessão por motores, pistas e modelos raros, e com o dinheiro que ganhou em Hollywood, montou uma das coleções de carros mais impressionantes do mundo do entretenimento. Mas em 2013, tudo mudou. Paul morreu num acidente de carro, aos 40 anos de idade, no auge da carreira. E junto com a perda dele, ficou uma dúvida que poucas pessoas se perguntaram na época: o que aconteceu com tudo aquilo que ele deixou para trás? Os projetos, as oficinas, as pistas e principalmente os carros. Carros milionários, raridades, modelos únicos que hoje estão esquecidos, largados ou guardados como se fossem fantasmas do passado. No vídeo de hoje, a gente vai revisitar o legado deixado por Paul Walker. Vamos mostrar os carros que ele acumulou ao longo da vida, o estado em que eles ficaram e como uma das coleções mais valiosas de Hollywood acabou virando parte de uma história de silêncio, perda e abandono. Antes da fama, antes de Hollywood, Paul Walker era só um cara californiano apaixonado por velocidade. Desde jovem, ele já se interessava por carros, motos, trilhas e esportes radicais. O tipo de pessoa que preferia estar ao volante do que em frente às câmeras. A virada veio nos anos 2000, quando ele foi escalado para viver Brian O'Connor em Velozes e Furiosos. O filme fez sucesso, ele virou estrela e, de repente, estava no meio de uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Mas o curioso é que, mesmo com fama e dinheiro, Paul nunca se encaixou naquele perfil de celebridade padrão. Ele não curtia holofote, não era de badalação, preferia viver de forma simples, usar roupa básica, andar de caminhonete. E no tempo livre, mergulhava na sua maior paixão, carros de verdade. Paul não só comprava, ele dirigia, testava, modificava, acelerava. Chegou a montar uma oficina com amigos, a Always Evolving, onde mexia nos próprios carros. Não era colecionador de vitrine. Era alguém que entendia, usava e vivia cada motor que comprava. Fora isso, ainda fundou uma ONG, ajudava causas sociais, era pai e mantinha a vida pessoal sempre longe das fofocas. Só que em 2013, tudo parou. Paul morreu num acidente de carro ao lado de um amigo. E o mundo inteiro sentiu. Mas enquanto os fãs falavam dos filmes, dos personagens e da carreira, pouca gente olhou para o que ele deixou para trás. Porque Paul não deixou só memórias. Ele deixou uma coleção de carros milionários que até hoje carrega o peso do que ele foi e do que ele nunca teve tempo de terminar. E é aí que a nossa história realmente começa. Durante os anos em que Paul Walker esteve no auge da carreira, muita gente nem imaginava o que ele estava construindo longe das câmeras. Enquanto o público via um astro de filmes de ação, ele estava silenciosamente montando uma das coleções de carros mais impressionantes de Hollywood. Mas essa coleção não era pública. Não aparecia nas redes, nem em reportagens de celebridade. Ela ficava escondida, guardada dentro de um galpão fechado, afastado no meio da Califórnia. Lá dentro, o cenário era de outro mundo. Carros que valem mais do que casas, modelos que você não encontra em loja nem com dinheiro, alguns tão raros que nem fabricam mais, outros preparados para a pista, com modificações que só quem entende do assunto conseguiria fazer. Paul mantinha tudo trancado. Não era por vaidade, era por cuidado. Ele tratava aqueles carros como parte da vida dele. Cada um tinha uma história, um motivo para estar ali. Tinha carro japonês de corrida,
como o lendário Nissan Skyline GT-OHA. Tinha muscle car americano dos anos 60 restaurado do zero. Tinha em 5 unidades do mesmo modelo raro da BMW, algo que até colecionador profissional achava loucura. Tinha até o carro que apareceu no filme Velozes e Furiosos 5, um Nissan 370 Zilpai, modificado por ele mesmo. Além disso, motos, picapes, SUVs clássicos, carros que ele usava para viajar, correr, testar ou simplesmente guardar por saber que um dia valeriam muito. Mas o mais curioso é que nada daquilo era exibido. Paul não usava os carros para se mostrar. Ele usava para viver. Dizia que carro não era para ficar parado, era para rodar, para sentir o ronco, a direção, a liberdade. E por isso, cada veículo guardado naquele galpão parecia mais do que um bem de luxo. Parecia uma cápsula do tempo, um retrato fiel de quem ele era por dentro. Só que quando ele morreu, tudo aquilo ficou parado. Ninguém mais abriu o galpão, ninguém mexeu nos carros, a coleção inteira ficou congelada no tempo, como se o estivesse esperando por alguém que nunca mais ia voltar. Depois da morte de Paul Walker, a família ficou devastada. Os amigos mais próximos, em choque. E aquela coleção inteira que ele construiu com tanto cuidado, ficou ali, parada. O galpão foi fechado. Os carros continuaram exatamente onde estavam. As chaves, os capacetes, até os documentos. Tudo intocado. Por fora, ninguém dizia nada. Mas por dentro, parecia que todo mundo tinha medo de mexer naquilo, como se fosse falta de respeito. Como se aquele espaço ainda pertencesse a ele. Passaram-se meses, depois anos, e os carros foram ficando. A poeira tomou conta, os pneus esvaziaram, as baterias morreram. Alguns carros começaram a mostrar os primeiros sinais de abandono, riscos, manchas, até pequenos danos causados pelo tempo. Mas ninguém fazia nada. Era como se todos estivessem esperando uma resposta que nunca vinha. Mexer naquela coleção era como mexer numa ferida que ainda doía demais. E assim, o que antes era uma das garagens mais valiosas da Califórnia virou um lugar fantasma, um espaço silencioso, onde cada carro contava uma história que ninguém tinha coragem de ouvir. Esse abandono não era só físico, era simbólico. Paul tinha deixado muito mais do que carros. Deixou um legado, um estilo de vida, uma mensagem. Mas por anos, tudo isso ficou trancado. Para quem passava do lado de fora, era só mais um galpão. Mas para quem sabia o que havia lá dentro, aquele lugar era quase sagrado. Uma cápsula de memória, de tudo que ele foi e de tudo que poderia ter sido. Mas o tempo cobra. E a pergunta inevitável começou a rondar. O que fazer com tudo isso? Como lidar com uma coleção de carros milionários que já não tinha mais dono? E foi aí que finalmente a decisão veio. Uma escolha difícil, mas que mudaria tudo. Depois de anos com a coleção esquecida num galpão silencioso, a família de Paul Walker tomou uma decisão difícil. Os carros seriam leiloados. Era inevitável. Os veículos, apesar de valiosíssimos, estavam começando a sofrer com o tempo parado. Pneus murchos, sistemas travados, cheiro de ferrugem e gasolina velha no ar. Para quem ama carro, ver aquilo era um pesadelo. Mas o dilema era emocional. Mexer naquela coleção era como mexer na alma de Paul. E por isso, a decisão não veio rápido. Foram 7 anos de espera. Só em 2020 é que a coleção foi anunciada, oficialmente, no leilão Barrett-Jackson, no Arizona, um dos eventos mais luxuosos e respeitados do mundo automotivo. Quando o catálogo saiu, causou alvoroço. Não era só o que estava dentro à venda, era de quem estava à venda. Os anúncios diziam: este veículo pertencia a Paul Walker. Era o suficiente para atrair olhares, colecionadores e investidores,
mas também emocionou muita gente que acompanhou a carreira dele de longe. Foram ao todo 21 veículos, incluindo 5 unidades do BMW M3 Lightweight de 1995. Isso mesmo, 5 carros idênticos e raríssimos. Um Nissan Skyline GT-R R32 de corrida, o Nissan 360Z do filme Velozes e Furiosos 5, vários clássicos da Chevrolet dos anos 60, um Mustang Boss 302S, preparado para a pista, motos Harley-Davidson, Suzuki e BMW, picapes Ford, GMC e Toyota, usadas por ele no dia a dia. O leilão teve um detalhe que chamou muita atenção. Nenhum desses veículos tinha valor mínimo. Eles seriam vendidos por quanto o público quisesse pagar. Isso era incomum para esse tipo de evento. Normalmente, carros raros têm um lance mínimo obrigatório, mas nesse caso, a proposta era clara: libertar a coleção, deixar que ela seguisse outro destino, sem limites, sem barreiras. E assim foi. O resultado? Mais de 2,3 milhões de dólares arrecadados. Na cotação da época, quase 10 milhões de reais. O carro mais caro? Um dos BMW M3 Lightweight. Esse modelo, praticamente intocado, foi vendido por impressionantes 385 mil dólares. Um número que não representa só o carro, mas todo o peso emocional que ele carregava. A maioria dos carros foi comprada por colecionadores, alguns por fãs, e outros por investidores que sabiam que o nome Paul Walker transformava qualquer veículo em item histórico. O dinheiro arrecadado foi destinado à filha de Paul, Meadow Walker, e também à fundação beneficente que ele criou, a Reach Out Worldwide. Uma parte do legado continuava, de alguma forma, fazendo o bem, mas nem tudo era alívio. Para muita gente, o leilão também teve gosto de despedida. Era o fim daquela garagem secreta, o fim do galpão, o fim do universo particular de um homem que nunca gostou de exibir riqueza, mas que deixou para trás um império sobre rodas. Hoje, aqueles carros estão espalhados pelo mundo, cada um em um canto, mas todos carregando o mesmo passado. E assim, peça por peça, a coleção de Paul Walker foi desfeita. Não se ouve mais o ronco dos motores dele, mas a história, essa continua viva, na memória dos fãs e nos carros que sobreviveram ao tempo e à perda. Mesmo depois que os carros foram vendidos, a história de Paul Walker não terminou naquele leilão, muito pelo contrário. Foi a partir dali que os veículos ganharam uma nova camada de significado. Cada carro arrematado levava consigo mais do que um motor potente ou um design raro. Eles levavam lembranças, momentos, sonhos interrompidos e, principalmente, um pedaço da personalidade de Paul, porque para ele, carro não era símbolo de status, não era para mostrar para os outros, era para sentir na pele. Era pegar uma estrada sozinho, dirigir ouvindo o som do motor, testar o limite do carro e o próprio. Era se conectar com a máquina. E é por isso que a coleção dele era tão única. Ela não era montada com base no valor de mercado, era montada com base na emoção. E dentro desse universo, um carro se destacou mais do que todos os outros. Entre Mustangs, Skylines, Muscle Cars e super esportivos, o mais simbólico foi um modelo que, para muitos, nem parece tão chamativo assim. Um BMW M3 e 36 Lightweight branco de 1995. Para um leigo, pode parecer só mais um BMW antigo, mas para quem entende, é uma lenda. Esse modelo foi criado pela BMW numa edição limitada, apenas 126 unidades no mundo inteiro. Paul tinha 5 deles, 5 exemplares do mesmo carro. Quase ninguém entendeu na época, mas ele sabia o valor que aquele modelo teria no futuro. Entre esses 5, um em especial era tratado como joia rara. Rodou pouquíssimos quilômetros, sempre guardado, impecável. Foi esse que se tornou o mais caro do leilão, arrematado por 385 mil dólares americanos,
quase 2 milhões de reais. Mas o que impressiona não é o preço, é o que aconteceu depois. O comprador, que nunca se identificou publicamente, tomou uma decisão curiosa. Nunca ligou o carro, nunca dirigiu, nunca o exibiu. Dizem que o veículo permanece guardado, longe de olhos curiosos, coberto, seguro, intacto, exatamente como Paul deixou, não por ostentação, mas por respeito. Para essa pessoa, dirigir aquele carro seria como invadir algo sagrado, como se aquilo ainda fosse de Paul, como se aquele volante ainda tivesse as impressões digitais dele. E de certa forma tem mesmo, porque tem carros que carregam história e tem outros que carregam alma. Hoje, esse BMW permanece em silêncio, como um monumento pessoal, um memorial sobre rodas. E não é o único. Outros carros da coleção estão em museus, garagens particulares, alguns ainda ganham manutenção, outros estão intocados. Mas todos têm algo em comum. Eles contam a história de um cara que viveu com intensidade, que correu riscos, que não teve medo de viver do jeito que acreditava e que deixou, no fim, muito mais do que filmes. Paul Walker deixou um legado acelerando por aí, de forma silenciosa, invisível, mas impossível de esquecer. No fim das contas, a história dos carros de Paul Walker é mais do que uma curiosidade sobre celebridades. É sobre o que fica depois que alguém vai embora. Durante a vida, Paul colecionou raridades, viveu grandes momentos, ajudou pessoas sem fazer alarde. Mas quando tudo parou, o que sobrou não foi só luxo, foi um silêncio, foi um vazio. Os carros que ele cuidava com tanto carinho ficaram esquecidos. Depois foram vendidos e hoje estão por aí, espalhados, guardados ou expostos em alguma coleção. Mas cada um deles ainda carrega algo que o dinheiro não compra. História. A história de alguém que viveu rápido, mas viveu com verdade. De alguém que, mesmo com fama e fortuna, nunca deixou de ser ele mesmo. Agora eu quero saber de você. Se você herdasse um dos carros de Paul Walker, você deixaria guardado como uma relíquia ou sairia dirigindo, como ele faria? Comenta aqui embaixo. Aproveita também para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente conta as histórias que vão além das manchetes, histórias de verdade. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue vivendo do seu jeito, mas com o pé no chão ou com o pé no acelerador, se for o caso.